Jai, Marcelo, Hare Krishna. Então, vamos lá. Srimad Bhagavatam. Com vocês. Vídeo e áudio bons. Hare Krishna. Hare Krishna. Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janarajana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura
Raja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Haribo Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam
Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano mais elevado. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria e das artes. A Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador ideal do Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada, né? Tem até um verso do Srimad Bhagavatam que profetiza, né, o aparecimento, a vinda, o advento de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, né, ele foi profetizado, tá? Ele foi mencionado, o seu advento, a sua missão no Bhagavata Purana. Então, isso confirma que Srila Prabhupada, ele é um Shakti Avesha Avatara. O que significa isso? Shakti, poder, potência, energia, poder divino. Avesha, empoderado, dotado. Avatara, aquele que desce. Então, há uma diferença em aquele que desce e aquele que cai, né? Os avataras, eles descem. Nós, almas condicionadas, caímos. O que se faz assim? O que determina essas diferenças da descida e da caída? Uma pessoa que desce, tá? Ela desce e ela aterriza com suavidade. Ela não cai, ela não despenca, ela simplesmente desce. Ela pode descer pelas escadas, pelo elevador, né? Então, ela não despenca, ela aterriza sem impacto, sem trauma. Ela desceu. Uma pessoa que cai, ele despenca e ele tem um impacto traumático, né? E aí ele fica inconsciente e ele perde a consciência de quem ele é, de onde ele está, né? Ele não tem nenhum ele perde todo o referencial devido ao que? O trauma do impacto. Ele caiu, ele despencou. Então ele já não sabe quem ele é, onde ele está, quem são os que estão ao seu redor, de onde ele veio, como ele foi parar ali, porque ele caiu e ele sofreu o trauma, né, do impacto. O avatar, ele não cai, ele desce, então ele não tem nenhum trauma, então ele não tem nenhum esquecimento, ele não perde sua consciência. Ele vem consciente de quem ele é, de onde ele veio e o que ele veio fazer, a sua missão. Isso é Srila Prabhupada, Shakti Avesha Avatara. Não? No Srimad Bhagavatam, no primeiro canto, né, no capítulo 5, verso 26, né, Tadvag Swadharmam, não, Tadvag Swadharmam? Não, não é Swadharmam. Tadvag Visargo, Janatagha Viplavo. Yasmin pratis lokam avabhadavatyapi. Namami anantasya yanshon kitanya Shrivanti Gayanti
Shrivanti Gayanti Grinanti Sadhava, que diz que, por outro lado, a literatura repleta das glórias transcendentais do nome, fama, formas, passatempos do ilimitado Senhor Supremo, é uma descrição, é uma criação diferente, destinada, é uma criação diferente, com palavras transcendentais destinadas a provocar uma revolução nas vidas ímpias da civilização mal orientada deste mundo. Tais literaturas, muito embora imperfeitamente compostas, são ouvidas, cantadas e aceitas por homens purificados que são inteiramente honestos. Então, prestem atenção, né? A princípio, né, não se tem assim uma percepção clara, direta, né, do que esse verso está se referindo. Onde é que está Prabhupada aí? Vamos encontrar então Prabhupada neste verso. A tirinha é essa, né? Tais literaturas transcendentais. Não. Como é que é? De palavras transcendentais, né? São palavras, é uma literatura, é uma criação diferente, né? Com palavras transcendentais destinadas a provocar uma revolução nas vidas ímpias. Tal literatura transcendental é uma criação diferente, com palavras destinadas a provocar, com palavras transcendentais destinadas a provocar uma revolução nas vidas ímpias de uma civilização mal orientada. Tais literaturas transcendentais, muito embora imperfeitamente compostas, são ouvidas, cantadas e aceitas por homens purificados que são inteiramente honestos. Então vamos lá, está se referindo ao Bhagavatam, né? O Bhagavata Purana. Primeiro que, na cultura védica, o Bhagavata Purana ele foi composto em sânscrito. Né? Então não tinha irregularidade, não tinha irregularidade em sua estrutura gramatical. Tá? Então não está se referindo ao período védico. Então está se referindo a Kali Yuga, não a Dwapara Yuga. Tá? E em Kali Yuga, o único momento em que o Bhagavatam ele provocou uma revolução nas vidas ímpias de uma civilização mal orientada, tá? Foi a partir de Srila Prabhupada, que trouxe o Bhagavata Purana para o mundo inteiro, que até então ninguém propagou o Bhagavata, o Srimad Bhagavatam, né? Quem distribuiu o Srimad Bhagavatam no mundo inteiro? Srila Prabhupada. Então, esse verso está se referindo a Srila Prabhupada, né? Que essa literatura é destinada a provocar uma revolução nas vidas ímpias da civilização mal orientada deste mundo material. Então, o momento em que a civilização ela negligencia, né? Ela deixa de seguir os princípios védicos em Kali Yuga. Em Kali Yuga. E aí então ela se torna uma civilização mal orientada por enganadores. Né? Aí se torna uma civilização de enganadores enganados. Os líderes são enganadores. Eles não estão
orientando as pessoas para a perfeição, para a sua essência, para a sua comunhão com Deus. Não, estão orientando as pessoas para o inferno. Eles são enganadores, né? São pessoas mal intencionadas, são pessoas pecaminosas, demoníacas, né? Projetos demoníacos, né? A saúde, a educação, que é o principal, que são a base da sociedade. Não há nenhum incentivo, porque não há incentivo em fazer o cidadão evoluir, avançar materialmente, muito menos alcançar a perfeição. Então, é uma civilização mal orientada. Por quê? Porque ela deixou de seguir princípios virtuosos, princípios piedosos, que são os princípios védicos, que é o Dharma. Então, a partir de Srila Prabhupada, hoje o Dharma está sendo mais, está ganhando mais adeptos, né? Então, Prabhupada ele conseguiu criar uma sociedade internacional onde as pessoas estão tendo a oportunidade, né, de se inserirem no Dharma. E aí, então, as pessoas, elas passam a avançar, a evoluir, a sua consciência evolui. E elas se dirigem para a sua essência, a perfeição, né? Ele criou uma sociedade de brahmanas, sacerdotes, que estão orientando agora a sociedade através do Srimad Bhagavatam. Então, esse verso profetiza, né, o advento, a missão de Srila Prabhupada. Prabhupada é um Shaktavesha Avatara. Muito bem, deixa eu abrir aqui, eu fechei porque estava tendo aqui uns barulhos assim, meio que perturbadores. Fechei a janela, agora ficou abafado. Então vamos ao verso. Srimad Bhagavatam é o capítulo 9, né? Não, 9 não. 19. Capítulo 19. O capítulo 19 é a matança do demônio Hiranyaksha, né? É o capítulo todo, estão matando o demônio, né? Durante todo o capítulo, o demônio está sendo morto por Varaha-deva. Então vamos lá. Verso 37. A matança do demônio Varaha, que não é um demônio comum, é um super demônio. Yovai Hiranyaksha Vadam Madbhutam Vivriditam Karanasu Karatmanaha Shrinoti Gayati Anumodatem Jasa Vimuchyate Brahmavadha Api Dvijaha. Jaha, aquele que vai, na verdade, Hiranyaksha Vadham, da matança de Hiranyaksha, Maha Adbhutam, maravilhosíssima, Vikriditam, 'Vikriditam', passatempo, 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 'Vikriditam', passatempo,
Adbhuta é uma das raças complementares, né? Maravilhamento. Karana, por razões como a de tirar a terra do oceano. Sukara, aparecendo sob a forma de javali. Atmanaha, da suprema personalidade de Deus. Shrinoti, ouça. Gayati, cante. Anumodate, sinta prazer. Anjasa, de imediato. Vimuchate, livra-se. Brahmavadha, do pecado de matar um Brahmana. Api, inclusive, Dvijaha. Ó Brahmanas. Tradução: ó Brahmanas, qualquer pessoa que ouça, cante ou sinta prazer na maravilhosa narração da morte do demônio Hiranyaksha pelo Senhor, que apareceu como o primeiro javali para salvar o mundo, alivia-se de imediato dos resultados de atividades pecaminosas, inclusive da matança de um Brahmana. Olha só, hein? Preste atenção nisso aqui, ó. Preste atenção. Vou ler de novo. Isso aqui é para entender, é para prestar atenção, ó. É profundo. Ó Brahmanas, qualquer pessoa que ouça, cante ou sinta prazer na maravilhosa narração da morte do demônio Hiranyaksha pelo Senhor, que apareceu como o primeiro javali para salvar o mundo, alivia-se de imediato dos resultados de atividades pecaminosas, inclusive da matança de um Brahmana. Então alguém pode pensar assim, pô, mas eu sou assim, gente boa, eu trabalho honestamente, pago meus impostos, cumpro com as responsabilidades na família, né? Eu não tenho pecado. Olha, quem não tem pecado não tem corpo material, está vivendo na sua essência espiritual como alma serve eterna de Cristo. Se está aqui num corpo material, é um pecaminoso. Qualquer um, inclusive os semideuses, né? É um pecaminoso. Qualquer alma condicionada, qualquer alma espiritual que está no mundo, no universo material, é um pecaminoso, é um rebelde. Ele foi banido do mundo espiritual, da sociedade espiritual. Nós todos somos banidos, somos rebeldes, somos prisioneiros, né? Porque o mundo material, o universo material é uma penitenciária. Todos nós somos pecaminosos, não tem ninguém bonzinho. Então aqui está dizendo que, né, então todo aquele que ouve, canta ou sinta prazer na maravilhosa narração da morte do demônio Hiranyaksha pelo Senhor, que apareceu como o primeiro javali para salvar o mundo, alivia-se de imediato dos resultados de atividades pecaminosas, inclusive a matança de um Brahmana. Então, né, eu sou cumpridor, vamos lá, voltando, eu sou cumpridor dos meus deveres, sou responsável, sou um homem de bem, né? Mas nós ficamos doentes, mesmo esse indivíduo que é do bem, responsável, cumpridor dos deveres, né? Ele não deve nada ao sistema judiciário. Mesmo essa pessoa, ele fica doente, ele tem aflições, ele tem sofrimento, tem dores. Então, como é que é isso?
Se uma pessoa é do bem, não tem pecado, ela não deveria ficar doente, ela não deveria sofrer dores, aflições. Tá? Se ela tem essas aflições, isso são resultados de atividades pecaminosas. Nós somos pecadores. Então, ouvindo aqui com atenção e sentindo prazer nessa narrativa da morte do demônio Hiranyaksha pelo Senhor Varaha, nós nos aliviamos de imediato dos resultados de atividades pecaminosas, inclusive da matança de um Brahmana, que a matança de um Brahmana é considerada assim o ato mais assim pecaminoso, né? Mais abominável. Então, significado por sua divina graça Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Uma vez que a personalidade de Deus está na posição absoluta, não há diferença entre seus passatempos e sua personalidade. Qualquer pessoa que ouça sobre os passatempos do Senhor associa-se com o Senhor diretamente. E quem se associa diretamente com o Senhor, certamente se livra de todas as atividades pecaminosas, inclusive a de matar um Brahmana, a qual é considerada a atividade mais pecaminosa no mundo material. Então, só esse parágrafo aqui já é assim, né, de uma profundidade, né, e de uma inspiração. O fato de estarmos ouvindo, o fato de estarmos dando valor, importância, atenção, audição ao Srimad Bhagavatam, o Srimad Bhagavatam ele não é diferente da Suprema Personalidade de Deus. Então nós estamos em contato direto com a Suprema Personalidade de Deus. Isso significa a remoção dos nossos pecados. Inclusive a de matar um Brahmana, que é o maior de todos os pecados dentro do universo material. Então, esse processo, essa ciência de ouvir Krishna Katha, né, é muito poderoso, né? É muito poderoso. Então, não é assim, não requer grandes austeridades, né? Ouvir Krishna Katha não requer grandes austeridades, né? Mas é considerada uma austeridade. É considerada um jagya, um sacrifício, austeridade, penitência. É considerado também dhana, ou seja, né, a maior de todas as caridades, né? É considerado a maior de todas as ações piedosas. Simplesmente ouvir Krishna Katha e compartilhar o Krishna Katha. Isso é muito poderoso. Né? Esse é o poder da Bhakti Yoga. Você não precisa se isolar, ir para a floresta, ou ficar debaixo d'água, ou numa colina gelada, né? Ou se alimentar só do que chega até você, de folhas secas ou raízes. Né? Não precisa fazer assim grandes cerimônias, né, de fogo, né, Agnihotra, e distribuir assim grandes quantidades, né, de bens. Né? Não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Mas tudo isso assim, é muito positivo. Tudo isso é reconhecido como
processo de autorrealização, de purificação. Mas o ouvir as glórias de Krishna, os passatempos de Krishna, Krishna Katha, esse Shravana Kirtana, Vishnu Smarana, é o mais poderoso de todos os processos de autorrealização, de todas as disciplinas, de todos os procedimentos, todas as disciplinas e ciências de autoaperfeiçoamento, misticismo, sabedoria, de todos esses processos que iluminam, que nos arrebatam, o Shravana Kirtana Vishnu Smara é o mais poderoso. Então a Bhakti Yoga, ela é a super excelência de todos os processos de yoga. Yoginam Mapi Sarvesham Margatenam Taratmana Shradavam Bhajate Jomam Same Yukta Tamo Mataha. Então, a própria Suprema Personalidade de Deus, na Bhagavad Gita, faz essa declaração, né? Palavras que emanaram, né, da boca de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Shri Bhagavan, Shri Krishna, né? E de todos os yogis, aquele que sempre pensa em mim, que se refugia em mim, que medita em mim dentro de si mesmo e que presta transcendental serviço amoroso e que tem grande fé, ele está mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Quer dizer, de todos os yogis, Krishna fala que o Bhakta, né, que está se refugiando, pensando em Krishna, prestando serviço transcendental amoroso e que tem grande fé, está mais intimamente unido a ele em yoga e é o mais elevado de todos os yogis. Palavras. Aí ele termina, ele completa assim: esta é minha opinião. Eu acho esse finalzinho de Cristo assim muito especial, né? Muito elegante. Esta é minha opinião. Quer dizer, a opinião de Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus, né? Esse finalzinho, esta é minha opinião. É muita elegância, né? Então vamos lá. Devemos ansiar muito por ouvir sobre as atividades do Senhor da fonte fidedigna, o devoto puro. Então, né, não é apropriado, não é sábio, não é auspicioso ouvir de qualquer um, mesmo que seja a sabedoria védica, né? Assim, mesmo não sendo a sabedoria védica, né, ficar ouvindo qualquer um é prajalpa, é perda de tempo, né? Ouvindo conversa fiada, né? Então, é uma perda de tempo, né? Porque a nossa vida é curta. Como diz aqui os sábios, né, de Naimisharanya, em Kali Yuga, né, os homens têm vida curta e eles vivem sempre perturbados, e desorientados e são azarentos. Em Kali Yuga nós somos azarentos. Então, sabendo disso, a vida é curta, né? Existe muita perturbação no ar, muita desorientação. Não vale a pena ficar perdendo tempo com conversa fiada com qualquer um, ficar ouvindo qualquer idiota. É melhor ouvir dos grandes sábios, né, mas que esteja na corrente de sucessão discipular dos grandes acharyas e devotos puros. Aí é uma audição
autorizada, né? Ouvir da fonte fidedigna. Isso faz diferença. Para avançar espiritualmente, tem que ser dessa forma, senão você vai perder tempo. Você está ouvindo ali um monte de sabedoria, né? Mas aquilo não vai trazer o fruto, o resultado desejado. Tem que ouvir da fonte fidedigna, devoto puro, aquele que está no Parampará. Basta uma pessoa receber auditivamente a narração e aceitar as glórias do Senhor para ser qualificado. Simples assim. Olha aí, ó. Né? É simples. Mas se é tão simples assim, por que, que as pessoas não estão? Por que, que a massa, né? A grande maioria, não está seguindo isso? Qual é a resposta? Alguém sabe? Põe aí a resposta. Aqui é muito simples, ó. Basta uma pessoa receber auditivamente a narração e aceitar as glórias do Senhor para ser qualificada. Por que, que a maioria das pessoas não estão fazendo isso? Alguém que sabe a resposta? Põe aí. Escreve aí a resposta para mim. Os filósofos impersonalistas não podem entender as atividades do Senhor, porque eles especulam. Tá? Então, através, no Jaiva Dharma, de Bhaktivinoda Thakura, né? Satchidananda Srila Bhaktivinoda Thakura, ele diz exatamente, ele trabalha esse ponto, esse contexto de por que que, por que que a lógica, né, não é reconhecida como um meio, um processo de compreensão de Deus. A lógica. Pô, mas nem a lógica? Mas isso não é lógico. A lógica não qualifica ninguém para a compreensão de Deus, para a realização de Deus. Mas como é isso? Por quê? Eu também fiquei assim, tentando entender. Pô, mas nem a lógica. O que acontece? Um lógico... Acho que está enfraquecendo aqui. Deixa eu conectar aqui na fonte. Os lógicos, eles trabalham com argumento. Desliga aí o vento, por favor. O lógico, ele trabalha... Uma hora está calor, outra hora... Aí liga o vento, ele esfria. O lógico, ele trabalha com argumento. Tá? Então, então, pela força do argumento, ele derrota o seu oponente erudito. Tá? Aí, então, ele estabelece, né, a autoridade de um conceito através de um argumento forte. Aí um outro erudito vem, desconstrói aquele argumento, aquela lógica, e entra com um argumento, uma argumentação com uma lógica superior. E aí invalida né, a autoridade do argumento daquele erudito. Pronto, ele assume a posição de liderança. Aí um outro erudito, aí mais lá na frente, um outro erudito, um outro filósofo, um outro pensador, desconstrói aquele argumento, aquela lógica, entra com uma argumentação, com uma lógica superior. E assim sempre foi. Na história da filosofia, dos grandes pensadores, isso é o que acontece desde sempre. Então, ninguém tem
né, assim, o pensamento absoluto. Nem Nietzsche, nem Descartes, nem Kant, nem Marx, nem Freud, nem Jung, nem Sócrates, nem Platão, né? Então, e assim, pela força do argumento, por isso que, né, você não pode, a verdade absoluta não pode ser compreendida pela argumentação, por quê? Porque a nossa mente é limitada. Todo o nosso poder de argumentação, toda a nossa lógica, né, ela vai estar sempre sob a influência de nossas limitações. A nossa mente, os nossos sentidos são limitados. Não são capazes de alcançar o absoluto. Então, a lógica, a argumentação são inúteis, são ineficientes para a compreensão de Deus. O único método, o único processo, a única ciência que nos qualifica, que nos capacita à compreensão de Deus é ouvir da fonte fidedigna. Ou seja, a Bhakti só pode ser adquirida de quem tem Bhakti. Não existe outra maneira. Muito bem, continuando. Então, por isso que os filósofos impersonalistas não podem entender as atividades do Senhor, porque eles querem entender através da especulação, através do processo de aquisição de conhecimento, reconhecidamente chamado de Pratyaksha e Anumana. Anumana, né? Anumana é a conjectura, né? Processo indutivo, dedutivo, a especulação, a lógica, a argumentação, o raciocínio, a análise. Mas isso tudo depende, né, de nossos sentidos. E a mente é o sexto sentido. A mente é um sentido. E os nossos sentidos são limitados, porque os nossos sentidos só são capazes de, né, conceber o que é físico. O metafísico está fora do alcance dos nossos sentidos. Por isso que a argumentação é um processo ineficiente, inútil para a compreensão de Deus. Por isso, os impersonalistas não conseguem entender as atividades do Senhor. Eles pensam que todas as suas atividades são maia. Agora vamos analisar isso aqui. Olha que, olha que, assim, como é débil, patético esse raciocínio, essa percepção de que, né, eles colocam Krishna, a suprema personalidade de Deus, e suas atividades, ou seja, eles colocam, né, as ações de Krishna no mesmo nível que uma alma condicionada. Nós estamos em Maya, em ilusão. Então, então Krishna, né, estando aqui neste mundo, atuando, ele está sob a influência de Maya. E agir sob a influência de Maya, né, não é uma ação liberada, transcendental, é condicionada. Logo, não pode salvar ninguém, não pode liberar ninguém. Então, Krishna não pode liberar, salvar ninguém. Mas, então, Maya, que é energia de Deus, Daivi Prakriti, Daivi Riesha Gunamai, essa minha Maya que consiste nos três modos da natureza material, Daivi Riesha, ela é divina.
Daivi Riesha Gunamai, Mama Maya, e ela é minha energia ilusória. Mama Maya e Duratyaya. E ela é intransponível, ela é muito difícil, muito Duratyaya, é muito dura. É muito dura, então ninguém é capaz de transpô-la. Aí ele fala, Manje, me vanje prapadyante mayam metantarantete. Mas isso é Krishna, Deus falando. Mas aquele que se rende a mim pode facilmente transpô-la. Então o segredo não é argumentação, especulação, como os impersonalistas fazem, né? Se Maya ilude o próprio Krishna, significa que a energia, o poder de Deus, superou Deus. Então é assim, a filosofia Mayavada ela é cheia de contradições. Por isso, são chamados de Mayavadis, ou seja, pregadores da ilusão. Ou seja, eles colocam Maya acima de Deus, acima de tudo. A ilusão. Por isso são Mayavadis. Vadi é pregador, né? Propagador. E Maya é ilusão. Então são os pregadores da ilusão. Uma vez que tudo para eles é Maya, essas narrações não lhes interessam. Então eles não se interessam. Como tudo é Maya, né? O pai e a mãe é Maya. O corpo é Maya, comer é Maya, prazer é Maya, irmãos, família, parente é Maya, tudo é Maya para os impersonalistas, né? Então, uma vez que tudo é Maya, os passatempos de Krishna também é Maya. E aí esse é o caminho do inferno, né? Isso é perigoso pensar assim, muito perigoso, muito inauspicioso. Então eles não se interessam pelos passatempos de Krishna. Coração duro, coração de ferro, nem de pedra, ferro. Alguns impersonalistas relutam em ouvir o Srimad Bhagavatam, embora atualmente muitos deles estejam se interessando nele, simplesmente visando a benefícios monetários. Tinha que, né? Não pela devoção, mas por interesses, né, monetários, econômicos, capitalismo. Na realidade, Kali Yuga, né? Na realidade, contudo, eles não têm fé, né? É mais para ganhar a vida. A gente não tem fé, porque eles se aproveitam, né, da boa vontade, da inocência e do interesse da audiência. Mas eles mesmos, eles não têm fé no Srimad Bhagavatam. Pelo contrário, eles descrevem-no à sua própria maneira. Aí aqui, nesse contexto, por eles descreverem a sua própria maneira, né, Prabhupada costuma dar a analogia do leite e o veneno. O leite é um alimento nobre, nutritivo, puro, mas tocado pelo veneno da serpente, o leite se torna um veneno. O Srimad Bhagavatam é um néctar, é o leite, mas tocado pelo veneno da serpente do impersonalista que não tem fé, se torna um desvio. Não devemos ouvir, portanto, as explicações dos Mayavadis. Isso é importante. Cuidado. Hoje, eu estou vendo no YouTube, tem um monte de guruzinhos, né? Um monte de gurus, um monte de avataras, e um monte de gente ali, ó, adorando. Por quê? Né? Você não precisa abrir mão dos seus desejos materiais, né? Eles não exigem desapego, vairagya, né?
não exige austeridade, tapácia, né? É tudo, pode tudo, né? Aí tem um monte de seguidores, né? E todo mundo, né? Agora, fala em não comer carne, nem peixe, nem ovos, não se intoxicar, não sexo ilícito, não jogos de azar. Aí pronto. Aí você já assustou, né? Que as pessoas querem, né, um processo simplório, né? Elas querem a fórmula fácil. A fórmula fácil, o meio fácil, é perigoso. Cristo está falando no Bhagavad Gita. Aquilo que no começo é doce, o final é veneno. Isso é sabedoria, né? Então, não tem refeição de graça. Tem preço, né? Ah, toma esse docinho aqui, ó. Cuidado, não tem nada de graça nesse mundo. Tudo tem preço. Então, é melhor você começar pela forma correta, fazendo austeridade, trabalhando. Tem que trabalhar, tem que se esforçar, né? Esse é o meio seguro, né? Então, é uma ciência. Você não pode fazer de tudo. Porque fazendo de tudo é o que nos prende nesse mundo. Então, você tem que eliminar, remover, né, certas atividades, certos afazeres, certos hábitos que nos prendem. Não é assim. Para isso, você tem que ser o quê? Você tem que ser austero. Você tem que ser vridavrata. Você tem que ser firme nos votos. Né? E vyavasayatmika buddhi, inteligência resoluta, e não inteligência multidiversificada. Inteligência resoluta. Né? Chaitanya Charitamrita. Não? Chaitanya Charitamrita. Eu esqueci agora onde é que fica esse. Mas é no Chaitanya Charitamrita. Shraddha, Shabda, Vishwasa Kahe Subhrida Nishchaya, Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Kritahaya, que significa, o que significa inteligência vyavasayatmika, inteligência resoluta. Significa, né, uma fé inabalável num processo de elevação para a perfeição. Fé inabalável, né? Fé inabalável. Isso é inteligência resoluta, vyavasayatmika, né? Shraddha, Shabde, Vishwasa Kahe Subridha Nishchaya. Então, esse é o caminho para realmente um caminho seguro. Tá? Um caminho seguro. Então, é uma ciência. Então, você tem certos hábitos que são positivos, que iluminam, que purificam. Outros hábitos são negativos, contaminam, enredam, prendem. Um tipo de hábito, de procedimento, de cultivo, liberta. Outro tipo de cultivos e hábitos enreda, prende. Tá? É uma ciência. Não é que pode tudo, meter o pé na jaca e você vai ficar em êxtase, iluminado. Não, não é isso. Não é isso. Não é oba-oba. Então, temos que ouvir de Sutta Goswami ou Maitreya, que realmente apresentam as narrações como elas são, sem especulação. E somente então poderemos saborear os passatempos do Senhor. Caso contrário, os efeitos sobre a audiência neófita serão venenosos. Então nós que somos neófitos, somos fraquinhos,
né? Não somos muito austeros, né? Dormimos muito, comemos muito, né? Então, então nós que somos neófitos, que ainda não estamos fortalecidos, bem estabelecidos na espiritualidade, temos que ouvir da fonte fidedigna, né? Temos que ouvir de Sutta Goswami e Maitreya, que realmente representam as narrações como elas são, apresentam as narrações como elas são. Então esse é o significado de Srila Prabhupada, um significado assim bem rico, né? Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Janatasmai Shri Gurave Namaha. Nascida mais obscura região da ignorância, meu mestre espiritual, abriu meus olhos com a chave do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namal Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Ridananda Goswami Tinamine Namaste Guru Rasaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Siddhartha Masile. Namal Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shinavadi Paschatari Chataride. Tudo bem? Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Marcelo Magalhães, Mari Krishna, Mary Krishna, Sundarang Devidasi, Hare Krishna, reverências, Alessandra, Hare Krishna, todos os devotos, Ananta Krishna, Hare Krishna, Ananta Krishna, sumiu, Ananta? O que está acontecendo? Dá uma passadinha lá. Lá na Isco. Ananta Krishna. Eu gosto de Ananta Krishna. Mary Krishna, porque nós não pregamos a eles. Porque nós não pregamos a eles. Ih, rapaz, se for uma pergunta que eu fiz, você está respondendo, Mary Krishna? Ficou agora, eu fiquei sem... Porque nós não pregamos a eles. Não pregamos a eles. Porque os Mayavadis, você quer dizer? Não pregamos para os Mayavadis? Deve ser, né? Porque nós estamos falando aqui de Mayavadis, né? Pregadores da ilusão. Não só para os Mayavadis, mas uma pessoa que já abraçou uma ideologia, seja ela religiosa ou materialista, é muito difícil essa pessoa, né, ela transmigrar para uma outra ideologia. Muito difícil, muito difícil. Só se ela está buscando, né? Mas normalmente, quem já abraçou uma ideologia, espiritualista ou não, né? Então, assim, não vale a pena querer, sabe, assim, trazer essa pessoa para a nossa ideologia. Não vale a pena, né? Ali vai ser um clima de tensão, de conflito, e pode até ofensas, né? Pode ter até ofensas. E pior ainda os Mayavadis. Mayavadis, né? Porque o impersonalismo também tem misticismo, né? Então tem um fetiche. Eles estão ali imersos, naquele fetiche do impersonalismo, né? Tudo é um, eu sou Brahman, Aham Brahmasmi, né? Tapam Massi, eu sou ele, eu sou Paramatma. Imagina, o cara que está convencido disso, como é que você vai tirar ele dessa? Os caras estão intoxicados com, né, esse monismo, né?
Não vai, ele não vai te ouvir, ele vai te ofender. E eles têm, assim, um malabarismo semântico sinistro. Então é perda de tempo. Porque muitos têm natureza demoníaca e têm inveja do Senhor. Exatamente. Né? Uma vez, um devoto perguntou a Srila Prabhupada por que ele fala tanto dos impersonalistas, se os impersonalistas estão lá na Índia, devoto americano, né? Discípulo americano, falou para Srila Prabhupada, estava nos Estados Unidos. Aí ele falou, por que Prabhupada, né, ataca tanto os impersonalistas, fala tanto dos impersonalistas, se eles estão lá na Índia? A resposta de Srila Prabhupada, porque vocês são impersonalistas. Todos nós aqui, somos impersonalistas. Se não fôssemos, seríamos devotos puros. Nós estamos tirando. O que nós estamos nos purificando? Purificando o quê? Purificando o nosso impersonalismo, a nossa contaminação. Por quê? Porque nós viemos para cá porque queremos ser Deus. Todo mundo quer ser Deus. Isso é impersonalismo. O impersonalismo não fala que ele é Deus, que ele é o Brahman. Então, por que a alma condicionada foi banida do mundo da sociedade espiritual e veio para o mundo material? Porque ela quer ser Deus, porque nós somos impersonalistas. Então nós temos inveja de Deus. Então, como é que você se livra da inveja? Servindo aquele que você inveja. Por isso nós servimos a Krishna. Que aí nós vamos nos livrar da inveja de Deus. Porque o Senhor não se manifesta para um não devoto. Isso aí foi o Mary Krishna está respondendo uma pergunta que eu fiz, né? Vou tentar lembrar aqui da pergunta. Né? Através dos argumentos. Né? Então, né, a pessoa não vai ter a compreensão meramente pela lógica, pela argumentação, pela leitura, pelo estudo, ou mesmo pela tapaça, pela austeridade, por dar caridade, pela execução de sacrifícios de fogo, por, assim, como é que se fala, construções de templos e poços artesianos, que mais? Qualquer atividade, procedimento piedoso não qualifica ninguém para a compreensão de Deus. Não qualifica. Né? Então, a única maneira que a pessoa... Porque o Senhor não se manifesta para um não devoto. Estou tentando lembrar qual foi a pergunta que eu fiz. Mas, de qualquer maneira, né, a pessoa ela só obtém a graça, a bhakti e a compreensão de Deus se associando com aquele que já tem bhakti. E assim, né, ela vai receber a bhakti e ela tem que praticar bhakti. Né? E que Krishna fala, bhakti amam abhijanati yavam yashtasmin tatvatvaha tatvamam tatvato gyatva vishate tadanantaram. Ele fala que é somente pelo serviço devocional que alguém pode compreender-me como eu sou, como a suprema personalidade de Deus. Então, palavras do próprio Deus, só pela Bhakti Yoga, pelo serviço devocional, que se pode obter a compreensão de Deus como ele é. Shri Krishna, Bhagavan, Swayam Bhagavan. Então tem que praticar Bhakti Yoga. E você só pode praticar Bhakti Yoga obtendo a Bhakti daquele que já tem Bhakti. Marcelo Magalhães.
Como desenvolver gosto pelas austeridades que nos fortalecem? Isso é com o tempo. Isso vem com o tempo. Né? Aquilo que no começo, Krishna fala no Bhagavad Gita, aquilo que no começo é doce, o final é amargo e venenoso. Aquilo que no começo é amargo, o final é doce e nectário. Então, no começo, as austeridades são amargas, são difíceis. Né? Mas, com a prática constante, a pessoa ela toma gosto pela austeridade. Isso é com o tempo. Isso é com a prática constante e sem expectativas, sem ansiedade, sem ânsia, com desapego. Krishna fala, prática constante e desapego. Né? Porque se você fica ansioso, se você coloca muita expectativa, você desiste. E tem que ser a prática, tem que ser constante. Então tem que ser desapegado. Aí você começa a sentir o gosto. Aquilo que no começo é amargo, o final é néctar. Então, pessoal aqui do Instagram, Poli Ana Pacola, Hare Krishna, bom dia. Jair, bom dia, Jair. Maristela, Mona Lisa. Peraí, deixa eu devolver aqui o aceno. Mona Lisa, Gagno, Tulasi Puja, Tordipim, Mona Lisa, Tordipim, Tulasi. Gita Kumari Yadi. Não, Gita Kumari Yadav. Yadav. Gita Kumari Yada. Kumari Yada. Dos Yados. Tetufani. Euler Consul. Euler Consul é assíduo. Não sei se é homem ou mulher. A foto aqui é muito pequenininha, não dá para saber. Vegeveg, congelados, Vegeveg congelados. Renata Soares Pinheiro. Ana Fontinelli. Suado Produções. J. Guilherme. J. Guilherme? É o Guilherme Gené? Será que é? Sanvador. Rei da Índia. Rebeca Yoga. Otávio Ojasui. Otávio Ojasui. Esta é a minha opinião. De fato, é a informação certa. Mas com respeito ao livre-arbítrio e confiante de que tudo acontece conforme a vontade de Krishna, e no tempo certo de acontecer. Haribol, isto. É isso aí, Otávio. Suzana Ishizuka. Otávio, porque todos invejamos sentir prazer como Krishna sente prazer. É verdade. Daí nos enredamos no que é fugaz.
para o gozo temporário dos sentidos. Gozo temporário é medíocre, né? Não satisfaz a alma. Porém, isso é como caminhar na areia movediça, que só, em vez de ir para frente, vai afundando, vai afundar. Exatamente. Iriana Tavares. Michele Souza Beatles. Rosário Rafaeles. Maranhão, na Carolina. M. Cristina B. Xavier. Otávio está inspirado aqui. Mayavadi, aqueles que têm certeza de que nada é certo, ou seja, contraditório. A filosofia Mayavadi, ela é assim a própria confusão, a própria contradição. Tudo é ilusão, né? Maia mais, Maia tem mais poder do que Deus, é tudo muito confuso, tudo confuso. Eu não quero riqueza e nem belas mulheres. Nada não, nadyanam, nasundari, gavitam, vadyagadisha kamaye. Mama Jamani Jamanishwari Bhavata Bhakti Haipikis Tuai. Chaitanya Mahaprabhu. Esse ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu é bem avançado, né? Não quero riqueza, nem seguidores, nem belas mulheres, né? Só quero prestar serviço devocional nascimento após nascimento. É um ensinamento assim muito avançado. Yadu Priya Dasa. Marcos Antunes. Não, Marcos Antunius. M. Cristina B. Xavier, Hare Krishna. Joane 81. Johanno. Larifs 021. Banda Casa Nueva Oficial. Nueva Oficial. Foi. Ok. Obrigado pelos seus comentários, Otávio. Hare Krishna, todas as glórias, Srila Prabhupada. Jai, todas as glórias, Srila Prabhupada. Como devemos, como é que é? Como desenvolver gosto pelas... isso já foi, já respondi. Ok. Todas as glórias, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Obrigado, Prabhu Haridashna. Obrigado a Isco. Jai, Hare Krishna, Marcelo. E a todos, Hare Krishna. Cantem Hare Krishna e sejam felizes.